Olá, galera. Sejam bem-vindos novamente aí ao nosso canal do RD Códigos. Hoje o meu intuito é demonstrar para vocês um programinha aí que eu criei no Arduino, onde eu vou receber algumas strings, né, do nosso aplicativo de comunicação serial que eu comentei com vocês na apresentação do canal. E com base na string que eu receber desse aplicativo, eu vou ligar ou desligar um LED que está atrelado a um dos pinos, uma das saídas digitais aí do Arduino. Então, como eu comentei, né? O objetivo aqui do vídeo vai ser demonstrar a interação com os I/Os do Arduino através de comandos que eu recebi aí do aplicativo. Bom, para esse exemplo, eu vou utilizar aí o pino digital 7 da placa do Arduino Uno. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma demonstração prática, mas a gente poderia utilizar aí as demais saídas digitais do Arduino. Uma dica que eu dou para quem está começando com o Arduino ou quem gosta de debugar aí os códigos no Arduino é utilizar a saída digital 13, porque na placa do Arduino Uno ela já está interligada a um LED que está na placa do Arduino Uno. Então aí você no caso, só com a plaquinha do Arduino Uno você já conseguiria testar o acionamento desse digital 13, justamente pelo LED que está atrelado a ele já está na plaquinha do Arduino Uno. Bom, então vamos lá. O que eu quero demonstrar aqui? O que eu quero que o código faça? Eu quero que quando eu receber a string liga, o Arduino faça a seguinte ação: acione a saída digital 7. Quando eu receber o comando desliga, eu quero que o Arduino desacione a saída digital 7. Quando eu receber o comando pisca, o que vai acontecer? Eu vou piscar o LED. Porém, na frente da string pisca, eu vou ter que colocar mais um caractere indicando quantas vezes eu vou querer piscar o LED. Então, por exemplo, se eu digitar pisca 3, eu quero que o Arduino alterne de 0 para 1, ou melhor, de 0 a 5 volts, a saída digital 7 em 3 vezes. Ou seja, eu quero que ele comece mandando 0, vai para 5 volts, depois 0, 5 volts, 0, 5 volts. Ou seja, fazendo a saída digital alternar de nível lógico baixo para nível lógico alto 3 vezes e, consequentemente, fazendo com que o LED acenda e apague 3 vezes. E tudo isso pelo meu aplicativo aqui, serial, onde eu vou mandar minhas strings para o Arduino. Então vamos lá. Tô aqui com o código que eu desenvolvi para o Arduino, né? Que eu faço no começo, eu gosto de deixar um breve cabeçalho, né, com um título para me orientar do que mais ou menos aí é o intuito do código, o autor e as linguagens que eu utilizei. Nesse caso, o C, né, para embarcar no nosso Arduino, e o C Sharp, que foi o utilizado aí para o nosso aplicativo serial, conforme eu já tinha falado lá no primeiro vídeo. Galera, toda vez que a gente desenvolve um código, uma prática que eu acho bem legal é você mapear aí
o hardware que você vai ter. Ou seja, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um sensor de temperatura. Então, eu virei aqui, vai, um exemplo LM35. Então, LM35, eu ligaria no pino analógico 0 do Arduino, por exemplo. Para que isso? Para que você se oriente melhor aí ao longo do código e faça um mapeamento, né, de onde vão estar suas entradas, onde vão estar suas saídas. Nesse caso, eu deixei aqui o lembrete, né, que eu vou estar o meu LED, eu vou estar ligando ele aí no pino 7 do Arduino, no pino digital 7 do Arduino. Também marquei que eu vou usar os pinos TX e RX do Arduino, né? Para quê? Justamente para conseguir ter o recebimento dos dados aí por meio da serial do Arduino. Então, a partir do momento que eu usar as bibliotecas do Arduino dedicadas à comunicação serial, eu já tenho que ter em mente que, de maneira reservada, eu vou estar usando aí o TX e o meu RX. O TX para mandar dados para aplicativos e o RX para receber. Só um lembrete que nesse caso aqui, o mais importante vai ser o recebimento de dados, porém eu também vou, caso o usuário digite um comando que eu não esperei, eu também vou mandar um dado para eles. Então por isso que eu vou precisar do uso do TX e do RX. Eu venho para minhas definições e bibliotecas que eu vou precisar no código. Nesse caso aqui não precisei adicionar uma biblioteca a mais, né? Fiz apenas um define, defini que o meu LED vai ter o valor 7. Nesse código eu não precisei utilizar variáveis globais, porque com uma variável local que eu vou mostrar para vocês mais para frente, eu já vou conseguir aí interagir com os comandos recebidos. E aqui eu deixei uma função aí que eu vou dedicar ela para o comando pisca, onde ela vai ser uma função do tipo void, ou seja, não tem nenhum retorno, mas eu vou esperar nela a quantidade de vezes que eu quero que o LED vai piscar. Então eu deixei reservado aí para ela uma variável do tipo unsigned char, né, com o nome quantidade. Outra dica que eu dou também, galera, é que quando você está desenvolvendo um programa, não necessariamente só para o Arduino, é interessante você declarar aí funções auxiliares para você deixar seu código mais organizado, para você não ter que ficar repetindo pedaços de código e para você conseguir separar bem aí as funções do seu programa. Aqui no setup eu inicio a comunicação serial com a velocidade de 9600 de baud rate. É interessante mencionar que essa velocidade aqui que você declara no Arduino, ela tem que estar a mesma velocidade do seu aplicativo que vai mandar os dados. Então, é sempre bom lembrar isso, porque se essa velocidade estiver diferente da velocidade do aplicativo ou vice-versa, você não vai receber aí as strings corretas. Declaro aqui através da função pinMode que o meu LED vai ser uma saída, então lembrando aqui pelo define que eu declarei, né? Então aqui basicamente eu falo que o digital set vai ser uma saída, por isso que eu declarei ele aqui como LED. O legal de se usar o define é que eu posso mudar aqui o nome, né, da máscara, né, do apelido que eu dou para o meu digital. E se por uma num eventual caso você já estiver usando aí o digital set na sua aplicação, você pode mudar aqui o pino que você quer que vá alternar conforme as strings. Então, por isso que é interessante você usar o comando define. Inicialmente, eu desligo o LED, né? Mando escrever 0 no meu LED. E vem aqui para o meu loop infinito, o meu void loop na Arduino IDE. Como eu falei para vocês, eu vou precisar nesse código de duas variáveis locais. Então, eu crio uma variável do tipo string e limpo
o valor dela. Aqui também cria uma variável aí que vai ser uma flag e inicializo ela com o valor de false. Lembrando que quando você usa uma variável do tipo booleana no Arduino, né, na Arduino IDE, ela só pode assumir dois valores, que é o true e o false. Então, o true para verdadeiro e o false para falso. Inicializa aqui o meu comando limpa a string, né? E aqui começa o meu código. Primeiro, eu declaro aqui pro meu microcontrolador que enquanto ele tiver dados disponíveis na serial, eu quero que ele fique dentro desse laço, né? Que é o meu, através dessa função aqui do serial available, né? Se ela está recebendo algum dado. Então, enquanto eu estiver recebendo algum dado da serial, eu quero que ele fique preso aqui nesse laço. Bom, gente, aqui no Arduino, quando você quer ler uma string, né, que foi enviada para nossa porta serial, você usa a função serial read string, ou seja, leia a string que está na minha porta serial. E assim, se a sua string tiver, por exemplo, o nome Rafael, ela vai ler toda a string, né? E quando ela identificar que ela chegou no nulo, quando ela identificar que ela chegou no caractere nulo nessa string, ou seja, no final, ela termina de ler e termina de atualizar aqui na variável. Então, enquanto tiverem dados ali para ela ler, ela vai até achar o caractere nulo e salva todo esse dado na sua variável. Então vamos lá. Li aqui, atualizei na variável comando e faço uma pergunta para o controlador. Ora, se o comando é igual a liga, ou seja, se eu recebi a string liga na minha porta serial, eu quero que ele simplesmente liga o LED. Ou seja, através da função digitar o write, eu mando o pino 7 para nível lógico alto. E ao mesmo tempo, eu venho aqui e mando minha flag para o valor verdadeiro. Se eu receber o comando desliga, gente, é importante atentar-se que esses comandos têm que estar tudo maiúsculo, eu desligo meu LED. Então mando aqui, desligar o LED e suba minha flag para o valor verdadeiro. O que eu faço aqui no próximo passo, que é um pouquinho mais complicado. Tem uma função no Arduino, na realidade, quando você declara uma string, dentro da classe string, ela tem algumas funções e alguns métodos. E tem um método chamado startWith, ou seja, esse método fala o seguinte para o controlador: a string que você recebeu começa com pisca. Por quê, galera? Como eu tinha dito para vocês, logo lá no início, eu vou receber a string pisca e logo o próximo caractere vai ser o número de vezes que eu quero que o LED pisque. Então eu faço o controlador perguntar se a primeira string que eu recebi foi o comando pisca. Se eu receber esse comando, o que eu faço? Eu desligo o meu LED, para se caso lá no começo o usuário tiver digitado liga e não ter digitado desliga. E removo os 5 primeiros caracteres. Por que, gente? Porque vamos supor que o usuário digitou aí pisca 5. Se eu vim aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caracteres só para o comando pisca. Então, o que esse comando de remover vai fazer? Vai tirar esses 5 primeiros aqui. Eu vou ficar só com o valor, ou seja, eu vou ficar com uma string equivalente ao valor que eu quero que pisque o LED. Então, voltando lá para o nosso código, só para vocês entenderem, eu vou lá e removo todos esses caracteres aqui, esses 5 primeiros caracteres. Após eu ter removido aí os 5 primeiros caracteres,
que eu faço? Eu chamo a minha função de piscar e passo como argumento o valor da variável comando, só que transformado em inteiro. Então, horas, como assim? A minha função está esperando um tipo de dado do tipo unsigned char. Só que o meu Arduino, ou seja, a minha variável comando, comando, ela é do tipo string. Então, não vai funcionar eu passar como argumento uma string, porque simplesmente o código da função está esperando um tipo de dado inteiro, ou seja, um tipo de número inteiro. Então, o que esse comando toInt faz, né? Esse comando toInt ele vai pegar a minha string 5, né? E transformar no número inteiro 5. Porque lembrando, o número inteiro 5 é diferente da string 5. E para que isso, né, galera? Porque aí eu já pego o número inteiro das vezes que eu quero que alterne o LED e passo como argumento para minha função. Então, beleza, passei como argumento para a função. Abaixo aqui eu deixei o código da função, né? Então, lembrando, função aí auxiliar, né? Que eu declarei como comando pisca. Eu recebo, eu falo, olha função, você vai receber um argumento de um número do tipo unsigned char, ou seja, um número inteiro, e eu chamo ele de quantidade. Então vamos supor que nesse momento esteja 5 aqui. Cria aqui uma variável para o laço for. Então, qual foi a sacada que eu utilizei aí para alternar, galera? Qual foi a sacada que eu utilizei para alternar o LED? Eu declarei uma estrutura do tipo for, né? Ou seja, um laço, onde eu falei para o controlador, para do valor i até que o valor i enquanto o valor i for menor do que o valor de quantidade que o usuário digitou, eu vou incrementando, onde cada vez que eu incremento a variável i, eu passo por esse código aqui. Então, primeiro ele vai mandar ligar o LED, espero um segundo ligado, mando desligar e espero um segundo desligado e comparo. A variável i já chegou no valor da quantidade do que o usuário digitou? Se ainda não chegou, eu mando rodar o laço de novo. Aí com isso, galera, eu evito ter que copiar e colar várias vezes o digital write para conseguir chegar aí no valor de quantidade que o usuário digitou e deixo o código bem volátil, porque se o usuário digitar uma, duas, três, esse laço vai sempre comparar através da comparação de duas variáveis quantas vezes eu tenho que executar esse laço, ou seja, quantas vezes eu tenho que alternar o meu LED, se é uma, duas, três. E cada vez que eu entro nessa função, galera, pelo fato de eu estar declarando aqui a minha variável i, ela já retorna para o valor zero. Então, se o usuário digitou 5, ele vai entrar aqui a primeira vez, nesse momento ele vale 0, vai para 1, então executa manda ligar o LED, manda desligar o LED. Como 1 ainda é menor que 5, então ele executa mais uma vez e vai executando até chegar no valor que o usuário digitou. Então, relembrando aqui, passei como argumento a string referente a quantas vezes eu quero que execute lá meu laço for na função e também mando minha flag para verdadeiro. Só um adendo aqui, galera. Também teria como fazer também teria como fazer esse alternar com uma estrutura do tipo while. E esse que é o bacana aí, esse que é o intuito do canal. Vou mostrar para vocês algumas estratégias, mas o que eu deixo de dica é você ir tentando aí
digitar o programa na Arduino IDE e tentando imaginar formas de como fazer isso aqui com o while. Então, voltando aqui, eu mando a flag para o valor verdadeiro. E passado isso, eu pergunto se a minha flag ela tá no valor verdadeiro ou falso. Como, gente? Relembrando um pouquinho lá de eletrônica digital e linguagem de programação em C, quando eu tenho o operador de exclamação, ele funciona como uma porta inversora. Ou seja, se naquele momento a minha flag ela tiver com o valor de true, ou seja, ela entrou em todos aqueles, ou seja, o usuário digitou liga, desliga ou digitou o comando pisca com as vezes certinhas, ela vai estar em true. Então, a partir do momento que eu mandar inverter o true, ele vai para o false. Então, com isso, o meu if vai identificar que a minha condição aqui é falsa. Ou seja, se ele entrou em qualquer um desses ifs, aqui vai estar como... Aqui vai estar... A minha flag vai estar como true. E invertendo, ela vai ficar como false. Então, ela não vai cair para execução aqui desse if. Agora, se por acaso o meu usuário digitar um comando, por exemplo, oi, ou digitar qualquer string que não esteja prevista aqui no código, aí minha flag vai continuar false. E quando eu pegar e inverter o meu false, eu vou ter o true. Então, tendo em vista isso, eu vou entrar nesse if e falar para o usuário: olha, usuário, teve um erro, comando não reconhecido pelo device. Aí, para que eu fiz isso, galera? Para justamente eu aceitar só esses 3 comandos: liga, desliga e o pisca. E também mostrar para o meu usuário, caso ele digite uma string aí não prevista, mostrar para ele que ele errou ali no comando que ele enviou. E se a gente pensar, né, nos equipamentos eletrônicos que tem hoje, nas aplicações, nas IHMs que nós temos hoje, elas também têm seus comandos previstos, elas também têm suas strings previstas em protocolo. Então, quando você digita um comando que ela não prevê, ela também manda a mensagem de erro. E aqui, para ilustrar isso, eu deixei justamente o Arduino mandar essa mensagem de erro caso o usuário digite um comando não previsto. Aí, ao final da minha execução, né, no fim do meu laço, eu mando a flag novamente para false e volto aqui para o meu loop. Limpo, declaro novamente minha variável de comando e ao mesmo tempo que eu estou declarando ela, eu já estou limpando o valor que tinha anteriormente. Também aqui novamente declaro a minha flag de false e novamente eu leio para ver o que o usuário digitou. Bom, galera, eu vou ter a demonstração prática aí dessa aula para vocês, né? Vou mostrar para vocês isso funcionando na prática. Então, essa daqui é a explicação de como funciona aí o código que eu embarquei no Arduino.